Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Pergunta: no outono de 1989, eu estava presente em Berlim quando pessoas entusiasmadas o levantaram e puseram em cima do muro que acabava de ser aberto. Sua Santidade tinha uma vela na mão e disse: assim como a Alemanha volta a estar reunificada, o Tibete será livre um dia. Continua a estar convencido disso? Dalai Lama: claro, todas as pessoas querem ser livres. Logicamente, não podemos indicar o momento exato. Precisamos de ter paciência. Esta paciência também faz parte de uma ética secular. Pergunta: dos 6 mil milhões de crentes no mundo, há, especialmente na Europa, muitos que não tomam a religião a sério. No cristianismo mesmo, falamos de, abre aspas, cristãos nominais, fecha aspas. Dalai Lama: infelizmente, entre estes 6 mil milhões de crentes no mundo, há muitos corruptos que só perseguem os seus próprios interesses. Tem razão, meu caro amigo. Os valores internos devem moldar o século XXI. Desta forma, o nosso século será um século de paz e de diálogo. No entanto, só haverá paz exterior quando houver mais paz interior. Isso aplica-se a todos os conflitos atuais. Na Ucrânia, no Médio Oriente, no Afeganistão, na Nigéria. Antes do desarmamento exterior, deve ter lugar o desarmamento interior. Quase em toda parte, o fundamentalismo religioso é também uma das razões para a guerra. Hoje sabemos muito bem que seria equivalente ao suicídio se corrêssemos o risco de uma guerra nuclear. Isso, por si só, mostra que somos todos interdependentes e devemos desenvolver uma ética secular no mundo globalizado. Para que haja uma ética secular em todo o mundo, é necessário que haja investigação global. Sobre este assunto, concordo com muitos cientistas, especialmente com os investigadores do cérebro, neuropsicólogos e educadores. A investigação neurobiológica moderna sugere que o comportamento altruísta e menos egoísta vale a pena para todos. As pessoas não devem ser egoístas, podem comportar-se de forma altruísta e abraçar o desconhecido e orientar-se pelo bem-estar dos outros. Mas para isso, precisam de estar mais esclarecidas. Quanto mais as pessoas acreditam que os outros se comportam de forma altruísta, mais cedo começam elas próprias a comportar-se de forma altruísta também. O altruísmo nos faz mais felizes. A felicidade não depende do acaso. Trata-se de uma capacidade que todas as pessoas têm dentro de si. Todos podem ser felizes. A investigação moderna nos permite aprender quais são os fatores que promovem a felicidade e os fatores que evitam que sejamos felizes. Podemos transformar passo a passo os fatores que evitam a felicidade. Isto aplica-se a um nível pessoal, mas também a nível social. O objetivo da ética secular é nos livrar do sofrimento atual como do sofrimento a longo prazo, e a nossa capacidade de apoiar os outros nos seus esforços para alcançar a felicidade. Um aspecto da compaixão é a vontade espontânea de agir para o bem dos outros. É certo, porém, que uma ética secular requer treinar o coração, muita paciência e esforço persistente, e também é claro que uma ética secular verdadeiramente útil
não é apenas uma questão de conhecimento, é mais uma questão de comportamento. Muitas vezes sabemos o que fazemos, mas não fazemos o que sabemos. Pergunta: para o senhor, a moderna investigação do cérebro é muito importante. Por quê? Dalai Lama: o nosso cérebro é um ser vivo. A neuropsicologia nos ensina que podemos treinar o nosso cérebro como um músculo. Assim, podemos conscientemente deixar que as coisas boas e bonitas afetem positivamente o nosso cérebro e superar as coisas negativas. Com o poder da nossa mente, podemos mudar o nosso cérebro para melhor. Isto são avanços revolucionários. Graças a estes avanços, sabemos melhor do que antes que a ética, a empatia e o comportamento social são inatos, mas a religião é instilada em nós. Daí devemos tirar conclusões, inclusive as religiões. A ética é mais profunda e mais natural do que a religião. Pergunta: que perguntas nos devemos fazer a fim de podermos continuar a desenvolver a compaixão? Dalai Lama: somos abertos ou intolerantes? Tomamos em consideração a situação geral ou apenas alguns aspectos? Ou seja, pensamos e agimos de forma holística? Vemos as coisas a curto prazo ou realmente a longo prazo? O nosso comportamento é realmente motivado por uma compaixão sincera? A nossa solidariedade é limitada à família ou aos amigos com os quais nos identificamos? Precisamos de pensar, pensar e pensar, e investigar, investigar e investigar. Assim, a ética tem essencialmente a ver com o nosso estado de espírito e não com a adesão formal a uma religião. Devemos superar as nossas próprias limitações e compreender os pontos de vista dos outros. Há 20 anos fui ridicularizado por este interesse na investigação. Hoje é cada vez mais reconhecido. Quem não reconhece o altruísmo não consegue entender como a política e os mercados realmente funcionam. No atual conflito na Ucrânia, isto significa que a Europa do Leste precisa da Europa Ocidental e a Europa Ocidental precisa da Europa do Leste. E também, falem uns com os outros. Entendam que hoje em dia, na era da globalização, vivemos num só mundo. O novo lema deve ser: os vossos interesses são os nossos interesses. O fundamentalismo é sempre prejudicial. Os conceitos de ontem já não nos podem ajudar, especialmente para as crianças, ou seja, para os adultos de amanhã. A ética é mais importante do que a religião. A mudança climática também só pode ser resolvida a nível global. Tenho esperança e rezo para que a compreensão deste fato finalmente leve a resultados concretos na próxima cimeira sobre o clima no final de 2015 em Paris. O egoísmo, o nacionalismo e a violência são basicamente o caminho errado. A questão mais importante para um mundo melhor é: como podemos servir uns aos outros? Precisamos aumentar a nossa consciência. Isto também se aplica aos políticos. Precisamos de uma mentalidade positiva. Eu a pratico 4 horas por dia. A meditação é mais importante do que orações ritualísticas. As crianças devem aprender de uma forma moral e ética. Isto é mais útil do que a religião. Pergunta: a prática da meditação tem efeitos biológicos mensuráveis? Dalai Lama: os investigadores ocidentais realizam há algum tempo estudos neurocientíficos com tibetanos que meditam há muito tempo. Um resumo dos resultados: a meditação é boa para a saúde física e mental, para a satisfação e para o bem-estar. Esta é também a minha experiência pessoal. Pergunta: qual a importância da felicidade para o desenvolvimento da ética secular? Dalai Lama: todos os 7.000 milhões de pessoas querem ser felizes, e temos o direito de o ser, porque todos vivemos no mesmo planeta, respiramos o mesmo ar,
Comemos do mesmo solo. O meu futuro depende sempre dos outros e o futuro das outras pessoas do meu. A catástrofe climática que se aproxima lembra-nos desta relação. Quem de nós poderia viver sozinho num deserto? Pergunto à minha audiência nas minhas palestras em todo o mundo. Quando encontramos alguém na solidão do deserto, a última coisa que lhe perguntamos é sobre a sua religião ou a sua nação. Se eu estiver sozinho no deserto, é indiferente se sou Sua Santidade o Dalai Lama. Isso não me ajuda em nada. Um parênteses. Ele volta a rir alto e a bom som durante algum tempo. E continua. Eu também cometo os meus erros, com muitos doces, por exemplo, de modo que corro o risco de renascer como abelha. Ele então volta a rir. Eu não sou um Deus, ele diz, sou apenas um homem, de entre mais de 7.000 milhões de pessoas. Por isso nunca me sinto sozinho. Como ser humano, devo, em primeiro lugar, envidar esforços para ajudar os outros seres vivos. Essa é a verdadeira amizade e humanidade, aliviar o sofrimento dos outros. Por isso, todas as religiões pregam amor, tolerância e perdão. Se as pessoas aceitam a religião ou não, é uma questão das suas atitudes e decisões pessoais. O objetivo de todas as religiões é que nos tornemos melhores e mais felizes. Portanto, devemos respeitar-nos e apreciar-nos mutuamente. Isto também cria uma harmonia mútua. Os meus amigos muçulmanos dizem que os muçulmanos violentos não são verdadeiros muçulmanos. Com armas não se pode realmente criar a paz em nenhum lugar do mundo. As guerras em nome da religião são difíceis de suportar. Eu também não consigo entender que a Alemanha e a França ainda estão entre os principais exportadores de armas do mundo. As armas levam a assassinato e a homicídios. Sem as armas não é possível fazer a guerra. As principais causas da guerra e da violência são as nossas emoções negativas. Dedicamos-lhe muito espaço e muito pouco à compreensão e à compaixão. Eu proponho ouvir mais, pensar mais, meditar mais. Como disse o Mahatma Gandhi, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Em alguns países totalitários, vemos que a paz só pode durar se os direitos humanos forem respeitados, se as pessoas tiverem o que comer e se os indivíduos e as nações forem livres. A verdadeira paz conosco, entre nós e à nossa volta, só pode surgir se houver paz interior. Por outro lado, o desenvolvimento de uma responsabilidade universal e de uma ética secular fazem parte da felicidade. Pergunta: afinal, as pessoas podem ser felizes em face da morte? Dalai Lama: esta é, naturalmente, uma questão muito interessante e fundamental. Há mesmo pessoas que não sabem ou não querem saber que vão morrer um dia. E há pessoas que se esqueceram de que estão vivas. A compaixão por nós mesmos consiste em ter a morte presente a fim de enriquecer as nossas vidas. Se aceitamos a morte como parte da vida, evitamos desperdiçar o nosso tempo com distrações inúteis. Quando vemos o pôr do sol, podemos nos perguntar: amanhã vou voltar a ver o nascer do sol? E também podemos nos perguntar: e se a morte é apenas uma fase transitória e o nosso espírito voltar a encarnar num ser vivo? Com estas perguntas, podemos aprender a tomar uma atitude altruísta e pacífica e deixar ir as nossas posses e os nossos entes queridos. Uma atitude altruísta e desapegada é a melhor e a mais inteligente preparação para a morte. A vida é curta. Se nos deixarmos orientar pelas emoções negativas, desperdiçamos a vida. Sempre que eu sinto em mim uma certa frustração ou demasiada tristeza, medito sobre estas linhas do mestre budista indiano Shantideva, do século VII. Enquanto houver espaço imensurável e enquanto houver seres vivos,
possa eu continuar a banir o sofrimento do mundo. Quando penso nestas linhas, a minha frustração desaparece. O sofrimento pode ser uma importante escola de vida. Isso é visível quando analisamos a vida de pessoas de relevo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.